Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 3 de outubro, terça-feira, 3 de outubro de 2023, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Começamos o nosso vídeo com a leitura do texto da lição, o que é o Cristo. Cristo é o Filho de Deus, tal como ele o criou. Ó, o ato falho. É o ser que compartilhamos, unindo-nos uns aos outros e também a Deus. Ele é o pensamento que ainda habita no interior da mente, que é a sua fonte. Ele não deixou o seu lar santo, nem perdeu a inocência em que foi criado. Para sempre imutável, ele habita na mente de Deus. Cristo é o elo que te mantém um com Deus e garante que a separação não passa de uma ilusão de desespero, pois a esperança habitará para sempre nele. A tua mente faz parte da sua e a sua da tua. Ele é a parte em que está a resposta de Deus, onde todas as decisões já foram tomadas e os sonhos já acabaram. Ele permanece intocado por todas as coisas que os olhos do corpo percebem, pois embora o Pai tenha depositado nele os meios para a tua salvação, ele continua sendo o ser que, como o Pai, desconhece o pecado. Lar do Espírito Santo, em casa apenas em Deus, Cristo permanece em paz dentro do céu da tua mente santa. Essa é a única parte de ti que verdadeiramente tem realidade. O resto são sonhos, mas esses sonhos serão dados a Cristo para que se desvaneçam diante da sua glória e enfim revelem a ti o teu ser santo, o Cristo. A partir do Cristo em ti, o Espírito Santo alcança todos os teus sonhos e pede que venham a ele para serem traduzidos em verdade. Ele os trocará pelo sonho final que Deus designou como o fim dos sonhos. Pois quando o perdão descansar sobre o mundo e a paz estiver vindo a todos os filhos de Deus, o que mais poderia haver para manter as coisas separadas, já que o que resta para ser visto é apenas a face de Cristo? E por quanto tempo essa face santa será vista, se não passa de um símbolo, indicando que o tempo do aprendizado agora terminou e a meta da expiação foi, enfim, alcançada? Portanto, busquemos achar a face de Cristo e não olhar para nada mais. Quando contemplarmos a sua glória, teremos o conhecimento de não precisar do aprendizado, de percepção, ou de tempo, ou de coisa alguma, exceto do ser santo, o Cristo que Deus criou como seu Filho, né? Então, o Cristo que Deus criou como seu Filho, quem é? Sou eu, é você, né? O seu vizinho, a sua vizinha, né? Seu ex-marido e também a sua ex-mulher, tá bom? Passamos para a nossa lição do dia, a belíssima lição 276, o verbo de Deus me é dado para manifestar em palavras, né? Então, o verbo de Deus, ele está sempre me sendo dado. A grande questão é, conseguirei ouvi-lo e conseguirei manifestá-lo em palavras? O que é o verbo de Deus? Meu filho é puro e santo como eu mesmo. E assim Deus veio a ser o pai do filho que ele ama, pois assim ele foi criado. Esse é o verbo que o seu filho não criou com ele, porque nele o seu filho nasceu. Aceitemos a sua paternidade e tudo nos será dado. Ao negarmos que fomos criados no seu amor, estamos negando o nosso ser para ficarmos em dúvida quanto a quem somos, quanto a quem é o nosso Pai e a que propósito viemos. Entretanto, precisamos apenas reconhecer aquele que nos deu o seu verbo na nossa criação, para lembrar-nos dele e assim chamar de volta o nosso ser. A oração. Pai, o teu verbo é meu,
E é isso que quero manifestar em palavras a todos os meus irmãos, que me são dados para estimar como a mim mesmo, assim como sou amado, abençoado e salvo por ti. Que bonito, né? O verbo de Deus me é dado para manifestar em palavras. O verbo de Deus me é dado para manifestar em palavras. Passo para a leitura do texto da Marianne Williamson no livro Um Ano de Milagres, texto do dia 276, no qual ela diz: os defeitos de caráter estão não onde eu sou ruim, mas onde os defeitos de caráter estão não onde nós somos ruins, mas onde nós estamos feridos. Os defeitos de caráter não estão onde nós somos ruins, mas na verdade eles estão onde nós estamos feridos. Isso não significa que nós não sejamos responsáveis por eles, mas apenas que admiti-los não deveria nos trazer vergonha, né? Isto é, admitir os meus defeitos de caráter não deve me trazer vergonha. Nós nascemos para nos tornarmos as expressões mais perfeitas de Deus. E encarar as nossas imperfeições é parte do processo envolvido para chegarmos lá, né? Para chegarmos a ser as mais perfeitas expressões de Deus. Frequentemente, os nossos defeitos de caráter têm a sua gênese nas feridas da infância, mas não importa realmente onde nós os tenhamos conseguido. Esses defeitos de caráter agora são nossos. À medida em que os admitimos e os liberamos, nós damos início ao processo da sua dissolução. A oração. Não há nada que Deus não possa fazer, incluindo me elevar das profundezas do meu desespero. Qualquer que seja a dor que eu possa sentir, Deus tanto vê essa dor quanto a compreende. À medida em que eu mostrar a Deus a minha ferida, não importa quão feia ela pareça ser, né? Quão feia ela seja, né? Em mim, e então Deus irá curá-la, porque tal é o seu amor. Muito bem, gente. Hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente aqui na nossa jornada de cura da criança interior, tá? Então, uma coisa que eu tenho falado para vocês aqui, de certa forma até recorrentemente, né? É que nós precisamos entender que somos os filhos de Deus, as filhas de Deus, não é? Perfeitos, inteiros, completos, maravilhosos, isentos de pecado, né? Nós precisamos entender verdadeiramente que a nossa paternidade é divina, o nosso DNA é espiritual. Sim, nós chegamos no planeta através de nossos pais. Devemos honrá-los e amá-los e agradecer muito a eles. Mas a nossa paternidade é divina. E para a gente poder conseguir alcançar, obter essa autoestima que nós buscamos, porque é só através do auto-amor e do auto-apreço, da auto-aprovação, da auto-aceitação, que nós conseguimos ter uma vida boa aqui nessa Matrix, nesse metaverso. Então a gente vai precisar entender essa verdade de uma forma muito visceral, digamos assim, tá bom? E aí eu quero começar lendo alguns textos dos evangelhos para vocês, tá? Então, ele diz assim: quem ama o Pai, eu estou em Mateus 10, versículo 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então, do que ele está falando?
Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o seu ser real, que é Deus Filho, a sua consciência crística, que continua unida a Deus. Nunca houve separação para ela. E quem ama o filho ou a filha acima de mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem procura poupar a sua vida há de perdê-la. E quem perder a própria vida por minha causa há de encontrá-la. Então ele está falando que nós precisamos entender que essa não é a vida real. E nós temos que colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Deus não pode estar depois dos nossos pais e mães. Deus não pode estar depois dos nossos filhos. Deus tem que estar em primeiro lugar. Deus não pode estar depois dos nossos cônjuges, ok? Deus tem que estar em primeiro lugar. E aí tem uma outra, que ele diz assim, quando ele fala aqui, quem procura poupar a sua vida há de perdê-la, ele está falando da vida na Matrix. E quem perder a própria vida por minha causa, isto é, entregar essa vida material nas mãos de Deus e pedir pela vida real, que é a vida do Cristo, há de encontrá-la. Tá bom? Muito bem. Aí ele diz assim, peraí, deixa eu achar aqui. Porque eu fiz aqui uma coletânea. Lucas 18, 29 e 30. E disse-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, não há ninguém que tenha deixado casa ou esposa, ou irmãos ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba muito mais neste tempo, e no século futuro a vida eterna. Né? Então, do que ele está falando? Ele está falando da forma? Não, ele está falando do conteúdo. Ele está falando que nós precisamos deixar as coisas mundanas e buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. É disso que ele está falando, tá? Então, eu não posso colocar a minha vida material na frente da minha conexão com Deus. Quando eu coloco a minha conexão com Deus à frente de tudo, então eu receberei muito mais neste tempo e no século futuro receberei a vida eterna. Tá? Acho que li todos. Já li. Peraí, 14:26. E aqui tem mais uma, que é Lucas 14:26. Se alguém vem a mim e não desama o próprio pai e a própria mãe, e esposa e os filhos, os irmãos e as irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega a própria cruz e não vem atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Tá? Então, do que ele está falando aqui? Ele está falando que nós temos que entender. Não confundam, tá? Não vamos confundir a forma com o conteúdo aqui. Ele tá dizendo aqui que se você não colocar a sua ligação com Deus acima de tudo, então você não tá sendo um verdadeiro cristão. Você não pode ser discípulo dele, Jesus, o Cristo, tá? E por que eu tô falando disso tudo aqui na jornada de cura da criança interior? Porque nós, nos últimos dias, nós falamos muito, né, dessa coisa do perdão ao pai e à mãe, né, de ver os nossos pais como seres humanos que puderam errar, que acertaram, erraram muitas vezes, né,
E qual é a mensagem que eu quero passar para vocês aqui agora? É que por piores que os seus pais tenham sido, ou vamos supor que você, como tem aluno aqui, mais de um, né, que já escreveu dizendo que não teve pai, não conhece a mãe, não sabe onde não sabe, às vezes não sabe nem quem é o pai, não foi registrado, é um filho ilegítimo, né? Você precisa se lembrar que Deus é o seu pai, que Deus é a sua mãe. Então não importa, dentro dessa perspectiva, dentro desse conceito, tá? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, se os seus pais erraram muito, foram muito injustos com você, rejeitaram você, humilharam você, abandonaram você, você agora, você tá entendendo, você tá recebendo a consciência de que Deus é o seu verdadeiro pai e a sua verdadeira mãe, né? De que Deus é que é o seu sustento, de que é através da sua conexão com Deus que todas as coisas vão se acertar na sua vida. Porque, gente, a partir dessa consciência é que nós podemos, então, verdadeiramente perdoar os nossos pais. E aí eu vou tentar explicar um pouco melhor esse conceito que eu tô querendo trazer para vocês hoje, na verdade, para as crianças interiores de vocês hoje, porque é um conceito um pouco abstrato. Então, olha só, imagine que você hoje conseguiu tudo que você queria na sua vida, né? Então você é bem-sucedido, você conseguiu se graduar numa boa faculdade, você tem um bom emprego, ou você é um empresário, você conseguiu encontrar um bom parceiro, uma boa parceira para construir a sua própria família, você tem os seus filhos que você sempre quis ter, você tem uma vida boa, uma vida confortável, não te falta dinheiro para nada, tá? Você é próspero, você é abundante, você é saudável. Tudo na sua vida tá acertado. Você hoje tem uma boa vida. Eu diria mais, você hoje tem uma vida excelente. Então, eu pergunto para você, nessa situação, é mais fácil ou é mais difícil para você perdoar os seus pais pelas faltas deles com vocês? É mais fácil ou é mais difícil? Você olhar para o seu pai, você olhar para sua mãe, você olhar para os defeitos de caráter deles, que muito provavelmente você herdou alguns, se não todos, né? É mais fácil ou é mais difícil você perdoar? É mais fácil ou é mais difícil você viver fluindo com o fluxo da vida, né? Claro que você respondeu que é muito mais fácil. Então, olha só, nós acertamos as nossas vidas, nós endireitamos as nossas veredas, nós endireitamos as nossas vidas a partir da nossa conexão com o Criador. A partir dessa lembrança de Deus em nós, que era como a minha professora chamava o Espírito Santo, né? Então, você já deve estar vendo a sua vida ser endireitada, né? Então vai ficar muito mais fácil para você ser mais compassivo, ser mais generoso, ser mais amoroso, com os seus pais. Vai ficar muito mais fácil para você ser capaz de perdoar. Porque você terá descoberto que a fonte de todas as coisas boas na sua vida, na verdade, é Deus. Deus é a fonte de tudo. Da harmonia, da sabedoria, da provisão infinita, do amor, da alegria. Deus é a fonte de tudo. Tá bom? Deus é a fonte. E aí, a partir dessa consciência, fica muito mais fácil para você entender que em algum momento, em algum nível, os seus pais não tinham essa consciência a respeito da vida deles. Então, eles não podiam trazer essa consciência para você.
né? Mas eu imagino que a sua vida já deve estar melhorando. E à medida em que a sua vida melhora, então, você pode falar assim, puxa vida, então era esse o conhecimento que me faltava, que hoje eu tenho, e que os meus pais, infelizmente, não tiveram, não conseguiram obter, tá? Você precisa entender, de uma vez por todas, no nível mais profundo e visceral que for possível para você, você precisa entender que você é o Filho de Deus. Perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado. Que você é a filha de Deus, perfeita, inteira, completa, maravilhosa, isenta de pecado. Você vai buscar nesse manancial infinito, nessa força infinita, tudo aquilo de que você estiver precisando hoje na sua vida. E esse manancial, ele é realmente infinito. Você só vai fazer o download, né? Tá lá na nuvem, você só vai fazer o download, tá? Então é muito importante que você tome consciência disso. E Jesus, ele é muito taxativo. Buscai primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas, as outras coisas vos serão acrescentadas. Ok? É essa conexão que você precisa reforçar todo dia. A partir da sua prática meditativa, das suas orações e das lições de um curso em milagres. E é isso que você precisa dizer para sua criança hoje. A sua criança, ela provavelmente, ela tá cheia de mágoas e ressentimentos dos seus pais. Porque os seus pais erraram, acertaram, né? Os seus pais são ou foram seres humanos comuns, com facilidades, com dificuldades, ignorantes em alguma medida, sábios numa outra medida, assim como eu e você somos, né? Mas a sua criança interior, ela tá lá cheia de mágoas, né? E é importante dizer para sua criança interior que ela veio para o planeta, ela chegou até essa matrix, essa terceira dimensão, ela chegou aqui através desse homem e dessa mulher. Mas na verdade não foram eles que a criaram. Você precisa contar para ela que ela é o filho ou filha de Deus, tá? E aí você vai praticar a lição. Você tá dando a ela o próprio verbo de Deus. E ela vai poder eventualmente praticar isso em palavras, tá bom? Essa mensagem eu queria ter passado para vocês já há alguns dias, né? Porque esses evangelhos, esses textos aqui nos evangelhos, se eles são mal interpretados, a gente pode achar que Jesus está dizendo que a gente não deve amar os nossos pais, que a gente deve abandonar a família, ir embora, larguei meu irmão, fui embora, não falo mais com a minha mãe, não falo mais com meu pai. Não. Jesus está falando a respeito das prioridades nas nossas vidas. Sabem aquele ditado que a gente fala, aquela expressão que a gente tem aqui em português, que a gente fala, ele está colocando o carro na frente dos bois? Quando eu coloco o carro na frente dos bois, os bois não podem carregar o carro. Então nada funciona. Então quando eu coloco a minha vida mundana na frente de Deus, a minha vida não vai funcionar. Na frente da minha vida espiritual não vai funcionar. A sua primeira obrigação é com Deus. Levantou da cama, vai conversar com Deus. Vai se encontrar com Deus. Vai ler um texto espiritual, vai fazer sua meditação, vai fazer sua oração. E a partir daí, todas as demais coisas te serão acrescentadas na sua vida. Né? Eu não sei como resolver um problema. Então, em oração e em meditação, eu vou pedir a Deus que me diga como. O que eu tenho que fazer? Aonde eu tenho que ir? Com quem eu tenho que falar? Tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer no dia, você mesmo, junto com a sua criança interior,
é se lembrar de quem você é filho. E se lembrar de que essa vida aqui, na Matrix, no metaverso, na terceira dimensão, não é a vida verdadeira. Essa vida aqui é uma realidade virtual. Você está experimentando uma existência dentro de uma realidade virtual. Dentro de um grande simulador quântico computacional. Tá? Você não é daqui. Aqui não é o seu lar. Você está aqui, mas não pode pertencer a esse lugar. Tá bom? Então, queria trazer essa lembrança para vocês, porque às vezes você pode estar aqui comigo fazendo essa jornada de cura da criança interior. Nós falamos de rejeição, falamos de abandono, falamos de humilhação, falamos de traição, estamos falando de injustiça, ou deveríamos estar. E você pode estar pensando assim: como eu um dia vou poder ter uma vida feliz se eu passei por tantas coisas ruins na minha vida? Se eu tenho tantas feridas emocionais? Se me foi negado tanto por parte dos meus pais? E se o que me foi dado foi tão ruim? E eu não estou aqui para não legitimar a sua percepção. Foi duro, foi muito duro, mas você sobreviveu, né? E aí, muito oportunamente, o texto da Marianne Williamson, ele diz assim: frequentemente os nossos defeitos de caráter têm a sua gênese nas nossas feridas de infância. Mas não importa realmente onde nós tivermos adquirido os nossos defeitos de caráter. Agora eles são nossos. À medida em que nós os admitimos e os liberamos, então nós damos início ao processo da sua dissolução. E na oração, ela diz assim: qualquer que seja a dor que eu possa sentir, Deus tanto a vê quanto a compreende. À medida em que eu mostrar a Deus o meu ferimento, a injustiça que eu passei, a traição, a humilhação, a rejeição, o abandono, não importa o quão feia essa ferida possa ser, a face feia que essa ferida possa assumir, não importa, essa ferida pode ser uma fratura exposta. E então Deus a irá curar, porque tal é o seu amor, né? Então, qual é a nossa grande ferida? A nossa grande ferida é a crença na separação. De que Deus nos abandonou e nos largou aqui nesse vale de lágrimas, né? Como eu costumo dizer para vocês. Não é? Então, meus amores, olhei aqui um negócio no celular, fui olhar a hora, desculpe, tá? Me distraí. Então, meus amores, o que é importante que você se lembre hoje? Que por maior que seja a sua ferida, Deus pode curá-la. Lembrei o que eu ia falar. O que eu ia falar era o seguinte, né? Que a nossa maior dor é a gente estar aqui, nós estarmos aqui nos sentindo separados de Deus, né? Mas a nossa segunda maior dor, sem dúvida nenhuma, ao termos encarnado, termos sofrido as privações de uma infância que não foi boa o suficiente. Porque não tivemos um pai e uma mãe que foram bons o suficiente. E nenhum de nós vai ter. Isso não é um privilégio meu ou seu. E nenhum de nós será um pai ou uma mãe boa o suficiente, estando dominados pelo sistema de pensamento do ego. Concorda? Então aqui o nosso julgamento já terminou. Mas nós estamos constatando uma dura realidade. Fomos rejeitados. Em alguma medida fomos rejeitados, abandonados, humilhados, traídos e injustiçados. E essa é a nossa maior dor. E muitas vezes a nossa criança se coloca diante de nós hoje, nessa jornada, e pergunta: mas mamãe, né, falando comigo, mas mamãe, por que eu passei por aquilo? Por que a minha mãe me deu aquela surra? Né? Por
que o meu pai sempre se furtava a cumprir com as obrigações dele, de pai? Por que, mamãe? Né? Esse é o clamor que nós ouvimos hoje em relacionamento com as nossas crianças interiores, não é? E aí, como é que a gente sai desse impasse? Que é um impasse. Como é que a gente sai? Dizendo para a nossa criança interior, para a sua criança interior, e eu dizendo para a minha. Seus pais são seres humanos que permitiram que você chegasse para viver nesse planeta, nesse plano de existência. Experimentar essa Matrix. Mas seus pais eram pessoas comuns e imperfeitas, assim como você e eu somos. Mas o seu pai verdadeiro, a sua mãe verdadeira, são Deus Pai e Deus Mãe. É aí que a gente sai desse impasse. E aí você lembra a sua criança e você se lembra de que você é o filho, filha de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado. Tá? Eu espero ter me feito clara, porque isso era uma coisa que eu queria já ter passado para vocês há dias. E eu sempre me lembro de pegar, me esqueço de pegar as menções no Evangelho, tá? Muito bem. Então, eu quero ler uma mensagem que eu recebi ontem aqui para fechar o vídeo com vocês. Deixa eu ver aqui qual foi a mensagem. Foi de ontem. Achei. Foi uma mensagem que a minha querida Denise Maria de Fátima mandou. A Denise tem esse nome lindo, né? Denise Maria de Fátima. Jaque, falamos ontem sobre a questão da educação sexual. Já que o meu pai chamou eu e a minha irmã quando eu tinha 14 anos e ela tinha 10 e deu uma aula com desenho e tudo. Aí ela bota um emoji sorrindo. Eu lembro que eu fiquei com muita vergonha enquanto ele explicava, mas foi uma orientação para a vida toda. A minha mãe nunca falou no assunto. Meu pai era muito inteligente. Era realmente um homem à frente do seu tempo. Tivemos desafios, mas ele sempre orientou muito todos os seus filhos. Eu achei lindo. Parabéns. Que pai que nesse dia estava bem iluminado, né, Denise? E aí a Egli, obrigada por compartilhar, um beijo. Aí a Egli mandou uma mensagem estupenda. Boa tarde, professora maravilhosa. Eu vou contar um fato que ocorreu comigo. Em 2008, eu trabalhava em São Paulo. Chegava no final do mês e o dinheiro ia acabando. Numa quarta-feira cedo, eu fiz um jogo simples da Mega Sena. Eu jogava sempre. Hoje eu jogo muito pouco. Sobraram R$10. Passando na calçada, uma senhora com 2 filhos me pediu um dinheiro. Passei reto. E aí ouvi uma voz que me disse: volta lá e dá o dinheiro. Ainda questionei: como assim? Eu só tenho esse. E a voz novamente disse: volta lá e entrega o dinheiro. Voltei e dei o dinheiro. No dia seguinte eu fui conferir o jogo. Tinha acertado 4 pontos e tinha ganhado R$600. Gente, R$600 em 2008 era dinheiro, tá? Era tipo uns R$3.000 hoje. 4.000 talvez. Se a gente for corrigir, né? Pela inflação. Na época, ganhei R$600 na época. Essa voz, às vezes, é uma constante na minha vida. Algumas vezes eu atendo o que ela pede, outras não. Isso me incomodava. Mas hoje eu entrego ao Divino Espírito Santo para que seja feita a vontade dele e não a minha. Muito obrigada, Jaque, portanto. Eu que te agradeço por ser minha aluna dileta. Beijos. Rosana. Jaque, aula maravilhosa. Eu me identifiquei com você, me identifiquei, tá? Eu me identifiquei com você. O verbo é pronominal, identificar-se. Com você quando falou da gravidez da sua prima. Ocorreu na minha família também. A diferença é que você ouviu a ameaça através da sua mãe e eu a ouvi do meu pai. Fiquei chocada e amedrontada. Não havia nenhuma orientação por parte dos nossos pais. Eu me casei muito nova. Sou divorciada.
Hoje percebo claramente que eu me casei para sair de casa. Ah, é você e a torcida feminina do Flamengo, né, minha querida? Hoje em dia não tá mais tão comum, mas era bastante, né? E eu decidi ir morar sozinha. Eu vou contar uma coisa aqui pra vocês. Eu decidi ir morar sozinha. Eu já podia me manter e eu ainda morava com o meu pai. Minha irmã tinha casado, minha irmã tinha falecido, eu morava sozinha com ele. Mas não, a relação não era boa, né? A gente vivia, inclusive, em conflito por causa dos meus gatos. Meu pai nunca gostou de gato. E eu sou a louca dos gatos, né? E eu resolvi morar sozinha no dia em que eu, em terapia, eu tomei a consciência de que eu estava esperando o meu príncipe encantado. E eu falei assim, gente, eu tô esperando o príncipe encantado não veio, e eu tô aqui em sofrimento, vivendo na casa do meu pai. E eu preciso entender que a casa é do meu pai, então as regras são dele. Ele é que paga as contas, ele tá certo, ele não quer gato em casa. Aí eu tomei a decisão de morar sozinha. Uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, né? Mas eu tava lá, mesmerizada pelos contos da Disney, esperando o meu príncipe encantado chegar num cavalo branco, de preferência, né? Enfim. Quanto à história do Chico Xavier, eu conhecia. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente em 2000 e estive em Uberaba, e quando fui cumprimentá-lo, senti a leveza do seu espírito. Que energia maravilhosa! E na época imaginei, se Chico nos passa uma energia tão bela, pensei em Jesus e entendi o porquê porquê uma multidão o acompanhava e o amava tanto, um amor que nos preenche até hoje, o nosso exemplo. Que lindo, adorei sua mensagem, Rossana. Adorei, muito obrigada. Denise Helena. Aula maravilhosa, me trouxe luz para os sentimentos ruins, que tudo se define em medo. No meu último comentário sobre o alcoolismo do meu pai, você comentou sobre o orgulho, e era o sentimento que eu estava tentando entender, e você me trouxe uma luz sobre isso. Que bom. Eu era uma pessoa muito orgulhosa e eu não percebia isso. Aquele defeito que fica no ponto cego, né? Todo mundo vê, a gente não vê. É exatamente isso, ele está no ponto cego. A sua resposta me ajudou demais. No dia seguinte, chorei e lamentei as perdas de pessoas e a oportunidade que tive no passado por causa do meu orgulho. Essa parte eu não entendi, né? Talvez ela tenha perdido uma oportunidade que teve no passado por causa do orgulho. Talvez. E ao mesmo tempo veio uma gratidão imensa por estar consciente sobre a existência dela na minha vida. A oportunidade. Quando ela surgir novamente, eu acredito que estarei presente. Eu acho que é da oportunidade que ela está falando. Sobre o medo, eu acho que o orgulho seria o medo da pessoa não ser amada pelo que ela é, sem as ilusões dela. É possível. Fiz a minha escrita, meditação e oração e entreguei para o Espírito Santo. Que bom. Rosana Senson mandou uma mensagem hilária. Ontem a minha filha me chamou de burra. Em outros tempos eu teria ficado muito mal. Mas eu me lembrei de rir e disse para ela que Deus me acha muito inteligente. E disse também a mim mesma para eu não acreditar em bobagens. E disse que a amava. Que bom. Que bom, é isso mesmo. Deus acha você muito inteligente. Para Deus você é o máximo. Agora, se você me permite uma sugestão, quando a sua filha xingar você, mesmo que seja de burra, você vai falar assim para ela: filha, fala o nome dela. Você fala assim: você é a pequena e eu sou a grande. E você vai trazer um alívio para a relação, um alívio para ela e um alívio para você mesma. Não permita isso. Sua filha precisa te respeitar. Sua filha precisa aprender a honrar pai e mãe. Tá bom? Aí depois ela botou assim, ela acabou de ver o vídeo, né? Aí ela botou assim: acho que o seu propósito, falando de mim, não era ter filhos mesmo. Nós somos os seus filhos. Sem dúvida, meu amor. Hoje eu tenho total clareza disso. Meu propósito não era absolutamente ser mãe. Vocês são meus filhos e eu sou muito feliz com os meus filhos alunos, clientes de um curso em milagres. Tá bom, meus amores?
Então, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês no dia de hoje. Vamos relembrar a nossa lição, vamos nos lembrar de olhar para os nossos defeitos de caráter, podemos fazer uma lista deles, entregá-los, pedir ao Divino Espírito Santo para que se ocupe deles para nós, tá? O verbo de Deus me é dado para manifestar em palavras. Que hoje todas as palavras que saírem das nossas bocas sejam, na verdade, expressões do verbo de Deus. Porque assim estamos pedindo, porque assim estamos escolhendo e porque estamos nos abrindo para receber as mensagens que Ele nos dá durante todo o dia, todos os dias, tá bom? Então, meus queridos, minhas queridas, eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.